Muito bem, muito bem. Esse aqui é o texto para a gente hoje. E eu até grifei aqui, ó, em amarelo. Confesso minha relutância básica em tentar fazer a exposição destes versículos. Eu também, eu tô com o Stott, com a Ivana e com a Nil. Ai, meu pai. Vamos lá. Mateus 5, de 31 a 37. Essa é a nosso texto base de hoje. O, o Stott diz que ele não gosta, ele é relutante em falar sobre o divórcio. É, ele é claro ao dizer, grifei aqui em vermelho, né? Pode-se dizer que talvez não haja infelicidade tão pungente quanto a de um casamento infeliz, e isso é verdade. A gente não casa para separar. Eu já ouvi isso uma dezena de vezes. E o divórcio é sempre um desastre. Eu penso assim, o divórcio é sempre um desastre para a estrutura familiar, para os filhos, para o cônjuge, para quem pede, para quem... É sempre uma situação extremamente difícil. Então, a gente vai entrar numa seara aqui delicada, e que o Senhor nos dê a sua graça. Que o Senhor nos dê a sua graça. Deus nos abençoa nessa noite. A gente vai falar de um assunto tão delicado, que já trouxe tanta tristeza para tanta gente, e que na sociedade em que a gente vive, isso é tão culturalmente aceito, de alianças tão fracas e de uma total negação de ti, da tua santidade, da tua vontade, da tua palavra, da tua lei. Nos ajuda, Senhor, a andarmos por estas letras escritas por Mateus e inspiradas pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos a andar por estas letras com temor, que a tua graça e o teu Espírito Santo nos dirijam e que as nossas conclusões sejam fiéis a tudo que o Senhor deixou para nós, como lei, como vida. É o que nós te pedimos. Dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, e eu não tenho nenhuma resposta para isso, é que tanto lá no Antigo Testamento quanto aqui no Novo, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19, a questão do divórcio é sempre iniciativa do marido. É o marido que pode divorciar-se ou não pode divorciar-se. Ah, o divórcio nunca é uma possibilidade para a mulher. A mulher quer se divorciar do marido. Isso na lei de Moisés e nos ensinamentos do Novo Testamento não são possíveis. Só é possível o marido pedir divórcio, tá? Então, por que é assim, Jorge? Nem vou entrar nesse campo aí, porque se eu entrar, não sei como sair. Mas é assim que era. Então, o Stott faz questão de tratar esse versículo 5 à luz do que já vem sendo dito no Sermão do Monte, e ele soma ao Sermão do Monte o capítulo 19, versículo 3, que é quando os fariseus vêm falar com Jesus Cristo, numa tentativa de colocar ou Jesus contra Moisés, por exemplo,
ou colocar Jesus contra João Batista, porque João Batista denunciou o, o adultério de Herodes e foi morto, perdeu a cabeça por causa disso. Então, na verdade, os fariseus, no capítulo 19, eles não estavam preocupados com a tristeza, com a vontade de Deus, com nada disso. Eles estavam só tentando, de alguma forma, pegar Jesus para poder condená-lo e assim impedir que ele continuasse seus ensinos. Bom, o capítulo 19 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés? Olha o detalhe aqui da pergunta dos fariseus, tá? Eu vou até mudar a cor do mandou aqui, né? Eu vou botar um amarelo aqui, ó. Na verdade, Moisés não mandou o homem se divorciar, né? Mas os fariseus estão tentando pegar Jesus em qualquer coisa, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ah, aqui no capítulo 19, a discussão é: os fariseus queriam pegar Jesus Cristo perguntando se era lícito ao marido repudiar sua mulher. No primeiro século, o divórcio no meio do povo judeu era uma coisa, vou dizer que quase normal. O maior historiador que a gente tem dessa época, que é o Flávio Joséfos, você pode encontrar o livro de história de Israel escrito por Joséfo em qualquer lugar, você consegue comprar ele hoje. O Joséfo era divorciado, né? E aí você tem, na época de Jesus, em que Jesus está ali no primeiro século, você tem uma tradição muito grande das sinagogas e dos rabis, dos mestres. Cada mestre tinha uma interpretação do texto, porque Deus se revelou num texto. O que ficou para nós é o texto escrito, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, para que esse texto fale com a gente precisa interpretar o texto. Então, o papel do rabi, do mestre, é dizer assim para o fiel: quando o texto está dizendo isso, quando o texto fala assim, A, B e C, Deus está querendo dizer A mais, A menos, B, vírgula, B, e C ao quadrado, sei lá. É a interpretação do rabi. Nos dias de Jesus, a gente tinha, e o texto cita aqui, a gente tinha dois rabis famosos, o Hillel e o Shammai. O Shammai era mais incisivo, o Hillel era mais liberal. O Shammai era mais conservador. O Hillel era mais liberal. Para o Hillel, qualquer coisa pode permitir o divórcio. E ambos estão falando em cima de Deuteronômio 24. Então o Hillel falava assim: olha, se a mulher fizer um feijão lá e queimar o feijão, o marido pode divorciar dela.
O Hillel era bem liberal e amplo, então todo mundo podia se basear nos ensinamentos de Hillel e divorciar. O Shammai já era um pouco mais conservador e não era tão liberal quanto o outro. Mas a questão não é de ser liberal ou de ser mais conservador. A questão é que, primeiro, Moisés não mandou o homem se divorciar, e aí Jesus ele vai colocar essa situação do divórcio dentro do plano original da criação de Deus. Então, seja aqui no capítulo 19 ou aqui no capítulo 15, aquele que repudiar sua mulher, dele cai divórcio, e aí Jesus aqui é claro também, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, ele está errado, porque ele está expondo a, a mulher a tornar-se adúltera, e aquele que casar-se com a repudiada comete adultério. Se a gente usar o termo que vai e que volta, se o homem repudiar sua mulher sem que haja um adultério, ele também se casar-se novamente vai estar em adultério. Então, diferente das interpretações dos rabis naquela época, para Jesus, o divórcio só é possível quando acontece um adultério. Essas são as palavras de Jesus Cristo. No capítulo 19, eles estão colocando aqui a questão dos rabis daquela época. Eles queriam mais era pegar Jesus. Mas a questão que Jesus coloca aqui é que, bom, primeiro que não é uma ordem de Moisés o divórcio, peraí, não é assim. E Moisés só deu essa lei e Deus só permitiu que essa lei existisse por causa da dureza do coração do ser humano. Então, toda essa conjectura da lei, ela vem pós-queda, pós-pecado, pós o homem ter se contaminado com o mal. E por conta disso, passar a ter um coração duro. É só por causa disso. Então, o divórcio não é uma ordem, nem é uma possibilidade para Deus. Ela é uma possibilidade para o homem por causa da dureza do coração do homem. Mas a palavra de Jesus continua a mesma. Eu, porém, vos digo, ele vai dizer no capítulo 19 e vai dizer no capítulo 5. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Aqui Jesus é claro que a lei é para lá e para cá. Se você repudiar sua mulher e casar com outra, você comete adultério. Se você se divorciar da sua mulher e se casar com outra, ela também comete adultério. Então, a lei vale para o homem e para a mulher. Bom, isso posto, tem uma outra discussão aqui, a questão das relações sexuais ilícitas. Só, antes de chegar lá, só eu grifei aqui, o, o divórcio não é uma instrução de Deus, é uma concessão por causa do pecado, da fraqueza humana, do estado de corrupção do ser humano, da dureza do nosso coração, mas a palavra de Jesus não foi assim desde o princípio. Então, isso é bom para a gente meditar. Deixa eu ver aqui onde eu chego. A questão aqui, depois de Jesus já falar que ele não está nem aí para o que o Hillel e para o que o Shammai interpretaram, ele está dizendo que não é plano de Deus o divórcio e que o divórcio só é possível mediante relação sexual ilícita. A gente entra agora no termo grego. Eu não ouvi Jesus falando isso e nós não temos a gravação. Não temos a gravação. O que nós temos? Nós só temos o texto. Então a gente tem que ler o texto e entender o texto. No texto, Jesus fala de porneia. Porneia. Está aqui, ó, no meio desse parágrafo amarelo aqui, porneia. Porneia é a palavra grega traduzida para fornicação, qualquer imoralidade sexual cometida entre solteiros. Se for falar entre casados, o termo já não é mais porneia. Tá aqui, ó, eu nem grifei, mas eu vou pintar aqui para vocês. É o moicheia. Então, o porneia o porneia é o termo grego para
para uma relação sexual ilícita entre solteiros, e o moireia, o CH no grego, na verdade o CH na transliteração do grego é o ri, que é um X em grego, que é o de Cristo, e que a gente fala Christus, é um que vem lá da nossa garganta, moireia. Moireia é o adultério e a imoralidade entre os casados. Então, quando Jesus fala sobre, exceto em caso de porneia, também é um termo que cabe interpretação. Há quem vai dizer assim, então, se o cara antes de casar cometeu alguma porneia, ou se a mulher cometeu, então o homem pode separar agora. Porneia deriva da palavra porné. Está aqui, ó. Porneia deriva da palavra porné. Porné em grego é prostituta. E quando você fala de porneia, que vem de prostituta porné, porné não significa, não quer dizer que a prostituta era casada ou não, ou que quem procurou a prostituta era casado ou não era casado. Pornéia vem de porné, e porné é prostituta em qualquer relação, né? Seja casado ou seja solteiro, ou seja ela casada ou seja ela solteira. Então, quando a gente olha para isso aí, a gente começa a conseguir interpretar o que esse termo no grego quer dizer para a gente. Porque a gente não tem mais a palavra de Jesus. Jesus deve ter dito isso em aramaico, né? Porque quando Jesus ensina os discípulos, ele ensina em aramaico. Quando os discípulos escrevem, eles escrevem em grego. Então a gente não tem as palavras de Cristo, a gente tem o texto inspirado. Então a gente precisa entender o termo para poder interpretar. Quando a Septuaginta foi feita, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico, a palavra porneia, no texto do Antigo Testamento, ela é mais abrangente do que só relação entre solteiros. Quando os escritores foram traduzir o Antigo para a língua grega, eles usaram o termo porneia, grego, mais amplamente, o que para nós traz a seguinte revelação: opa, porné então não é só específico de solteiro, porné é mais amplo. E o autor aqui vai chamar a nossa atenção que porné é um termo abrangente, incluindo adultério, fornicação, perversão sexual, e, e aí vai. Então, a tendência moderna dos países ocidentais de estruturar a legislação para o divórcio com base antes na separação irrecuperável, na morte, na incompatibilidade de gênios, isso aí não cabe dentro dos ensinamentos de Jesus, é o que vai dizer o Stott. Então, por isso o Stott diz que esse é um assunto difícil, né? Porque ele realmente é difícil na nossa sociedade em que casar e separar-se é a coisa mais natural da vida. E eu coloco aqui, eu fico meio abismado, assim, na nossa cultura, em que o casamento em si, a cerimônia, na verdade, a cerimônia, a festa, o bolo, a entrada dos padrinhos, das madrinhas, todo esse mise-en-scène referente à cerimônia, eles são muito mais estudados, pensados e desejados do que o próprio casamento em si. Há mais preocupação com a cerimônia do que uma preocupação se eu realmente amo essa pessoa. Se nós estamos nos casando, entendendo o que significa isso. Então, eu fico abismado às vezes. Eu falo, putz, é tanta preocupação com a cerimônia e nenhuma preocupação com a própria vida de casado. Então, o que o Stott está dizendo é que o que Jesus ensina sobre o casamento é contramão total da sociedade, da nossa cultura, inclusive da nossa cultura evangélica. Né? E aí, o Stott, ele fala uma frase aqui no final,
Portanto, falando pessoalmente com o pastor cristão, e o Stott é um pastor cristão, sempre que alguém me pede para conversar sobre o divórcio, já há alguns anos me recuso firmemente a fazê-lo. O Stott não conversava sobre divórcio. Adotei como regra não falar com ninguém sobre o divórcio, sem antes falar sobre dois outros assuntos, isto é, casamento e reconciliação. Às vezes, uma discussão desses tópicos torna desnecessária a outra, que é o divórcio. Finalmente, apenas depois de se ter compreendido e aceitado o ponto de vista divino do casamento e o chamamento divino à reconciliação, é que há a possibilidade de se criar um contexto dentro do qual se possa falar com pesar sobre o divórcio. Acho que esse princípio de prioridades pastorais é coerente com os ensinamentos de Jesus. Por isso posto, quando Jesus diz, não foi assim desde o princípio, não foi assim desde o princípio, quando, quando Deus criou o homem, e há uma coisa que significativa na ordem criada, na ordem criativa de Deus, Deus criou o homem do pó da terra e não cria a mulher do pó da terra. Deus cria a mulher de um osso de Adão. Então, há uma situação aqui muito específica e que deveria chamar a nossa atenção. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, na essência, o que está acontecendo ali é um plano que nasce em Deus, lá na criação. Então, de toda a obra criada, diz lá em Gênesis, nada era correspondente a Adão. Todos os animais tinham seus pares. Adão não tinha. Adão não tinha um par. Deus não cria um par para Adão a partir da terra, como ele fez com toda a obra criada. Deus cria um par de Adão a partir de Adão. E aí o Adão vai dizer assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E quando os dois se unem em casamento, eles deixam de ser dois e voltam a ser um. Porque a mulher é carne e osso do seu marido. Eles voltam a ser um ser indivisível. É por isso que o texto vai dizer em Gênesis, o que Deus uniu, o homem não o separe. Então aqui tem uma união, por isso domingo, quem estava no culto domingo, eu estava comentando sobre isso, que o casamento ele carrega em si uma sacralidade, eu penso. Há algo de santo no casamento, não é essa pachuchada que a gente vive hoje, cultural, no mundo como um todo, né? O casamento é um plano de Deus para o homem e para a mulher, a união do homem e da mulher completa o ser humano. É o que Deus nos mostra lá em Gênesis. Então, não existe a possibilidade dessa união ser desfeita. A permissividade e a possibilidade que Deus dá para o ser humano a partir de Moisés e da lei é por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado. E mesmo assim, segundo a explicação de Cristo, isso aí só pode acontecer mediante a presença de uma imoralidade sexual. É interessante isso. É, não sei como que eu colocaria isso aqui, mas eu vou colocar. Está fora do livro, mas eu vou colocar. Que o Senhor me guarde das heresias. Mas a união entre o homem e a mulher, que os torna uma só carne, eu penso, eu tenho para mim, eu não estou sozinho nesse pensamento, eu não criei isso, tá? Eu penso que o ato sexual, se você perguntar para mim o que é o casamento, eu vou dizer para você que é a união sexual entre um homem e uma mulher. Não, mas o casamento é muito mais que isso. Sim, o casamento é muito mais do que isso.
Mas se um homem se deita com a mulher e se faz um com ela, isso é uma união que para Deus é chamada casamento. Por isso que Paulo vai dizer, se você se deita com a prostituta, você se une a ela, você se faz um com ela. Então há uma coisa de sagrada também na relação sexual, de santa, que é vontade de Deus para o ser humano. Deus tira um pedaço do homem, cria a mulher, dá a mulher para o homem, e os dois, quando se unem, eles voltam a ser uma só carne, um só osso. Como a gente perdeu essa coisa da união entre o homem e a mulher, o sexo extrapolou as portas, as paredes da relação matrimonial, e o sexo se proliferou em todas as relações humanas. Então, o sexo perde essa união sagrada que Deus deu ao homem quando ele se torna uma só pessoa com a sua mulher e vive a completude da obra criadora de Deus. Você transforma o casamento não mais nessa unidade. O casamento é sei lá, uma união cultural. Se alguém perguntar para mim, você é a favor do casamento homoafetivo? Eu vou dizer para você, eu sou a favor da legislação que torne essa relação reconhecida pela lei do país, para que essa unidade familiar tenha todas as prerrogativas que a lei daria a um casal. O que não significa, no meu ponto humilde de vista, que eu posso chamar isso de casamento segundo a ordem criadora de Deus. É uma união segundo a legislação do país, mas não seria uma união segundo aquilo que Deus estabeleceu. Deixará o homem pai e a mãe, deixará a mulher também, os dois vão se tornar uma só carne. Mas a identidade de gênero não é o nosso assunto aqui. Mas eu digo isso porque o casamento se torna a coisa mais esquisita que a gente pode imaginar. Então, a realidade é de pessoas que se casam, separa, casa, separa, casa, separa. Mas eu também entendo aqui uma situação difícil da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas, porque a gente não ensina isso, nós não preparamos os jovens para isso, os homens para isso, as mulheres para isso. A gente vive uma realidade em que o cristianismo anda muito mais na superfície do que na profundidade de uma vida transformada, né? Aí alguém pode me perguntar, mas Jorge, como é que você faz com o divórcio na sua igreja? Eu não faço nada. Eu recebo as pessoas e vamos andando, e que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, o Deus que é o Deus de recomeços, nos dê a sua graça. Mas eu não posso fugir daquilo que Jesus colocou para a gente. Então, eu vou entrar nesse outro aspecto aqui, ó, e depois a gente para falar um pouco e conversar. Eu quero ouvir vocês. Jesus continua, né? Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ok. O juramento era uma coisa comum no Antigo Testamento. E o Stott coloca aqui, né? Não tomarás o nome do Senhor em vão, não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Quando um homem fizer voto ao Senhor, não violará sua palavra. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Na verdade, esse versículo, o Stott fala isso para a gente, né? Esse versículo aqui, ele não é uma lei específica, não há uma lei escrita assim, né? Não jurarás falso. Ele é a compilação de vários, de vários trechos de diversas leis que, reunidos, eles formam isso aí. O que o Hillel, o Shammai e outros mestres eles fazem ao longo de toda essa interpretação, de todo esse texto, como é que eles interpretam isso? Bom, para que as pessoas possam jurar e ferir os seus juramentos, para que as pessoas possam ser mentirosas, falsas,
Para que as pessoas possam voltar atrás da sua palavra, eles criam é, é, estágios de juramento. Se você jurar sim, ó, você pode quebrar essa palavra. Então, se você jurar por Deus, você não pode quebrar, mas se você tiver jurado pela terra, então você pode quebrar. Então, eles haviam criado um sistema de leis dentro da interpretação deles, para permitir que as pessoas pudessem jurar e depois quebrar os seus juramentos. Na verdade, o que eles estavam fazendo era atestando a falsidade na palavra das pessoas. O que Jesus está preocupado não é em fazer voto ou não fazer voto. O que Jesus está preocupado é em que os seus discípulos sejam sinceros. Aí eu anotei aqui, né, o texto de Mateus 23, né? Jesus está falando com fariseus, né? Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha aqui a regra dos fariseus. Insensatos. O que é maior, o ouro do santuário ou o próprio santuário? Quem jurar pelo altar, isso é nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Pô, o que é oferta? O que é mais santo, a oferta ou o altar? Não é o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, Deus. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Na verdade, Jesus fala assim, não é para fazer juramento nenhum. Porque se você jurar pelo céu, Deus está lá. Se você jurar pela terra, a terra é o estrado dos pés de Deus, Deus também está lá. Se você jurar por Jerusalém, é a cidade de Deus, Deus está lá. Se você jurar pela tua cabeça, nem a tua cabeça é tua. Deus é senhor da tua cabeça. Você não consegue tornar um cabelo que ficou branco, preto de novo, a não ser com tinta na nossa cultura. Ok. Mas o nosso cabelo vai chegar na cor dele e eu não tenho o que fazer contra isso. Porque Deus é senhor até do meu cabelo. Então, seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Ou seja, o que Jesus espera dos seus discípulos não é a preocupação de uma interpretação da lei que me permita mentir dependendo do juramento que eu fiz. O que Jesus diz é: não jure e seja sempre verdadeiro com as suas palavras. A mentira, a falsidade não deve ser uma possibilidade na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Então, Jesus não está preocupado com essas interpretações, ele vem falar do espírito da lei. Não, pô. Não, não sejam mentirosos, né? Duas perguntas podem surgir em nossa mente. Se os juramentos são proibidos, por que Deus mesmo usou juramentos nas Escrituras? Ele vai citar Abraão, né? Jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. A isso creio que devemos responder que o propósito dos votos divinos não foi aumentar a sua credibilidade, mas sim despertar e confirmar a nossa fé. Em segundo lugar, se os juramentos ficam proibidos, essa proibição é absoluta? Por exemplo, deveriam os cristãos, a fim de ser coerentes em sua obediência, abster-se de jurar em alguma declaração juramentada diante do oficial de justiça e testemunhar sob juramento num tribunal? Você vai ser testemunha numa ação trabalhista, não pode mentir, você vai ser testemunha numa ação criminal, você jura que dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Não, não posso jurar. Aí ele vai citar os quáqueres, os anabatistas, numa tentativa de viver a lei assim, certíssima, nem entravam em questões assim, porque não se pode jurar. E aí o Stott vai dar o parecer a respeito de Jesus, quando foi interpelado pelos sacerdotes, e ele vai dizer que, na verdade, se eu tiver que prestar um juramento num, em um tribunal, não é essa a questão. Não é nem o juramento em si, é a questão da tua sinceridade, da tua integridade, né?
da tua palavra, que seja ela sim, sim, se o sim é sim, o não é não, e as coisas nesse sentido aí. Bom, isso posto, amados irmãos, eu vou abrir aqui o nosso aqui, e parar a interpretação, parar a apresentação. Jogo para vocês aqui. Quem quer falar o quê? O plenário está aberto. Uma coisa desse sim, sim e não, não, que eu comentei domingo na pregação. Eu acho muito ruim essa nossa cultura brasileira de que a verdade não é alguma coisa assim de tanta importância. Isso, infelizmente, está na nossa cultura. Quando eu assumo que um réu pode mentir para não se prejudicar, eu estou dizendo para a sociedade, estou dizendo para o país, estou dizendo para todo mundo que mentir é uma boa. Que a mentira está aí, você pode mentir, e que não tem importância, não é relevante em todo o processo e o cenário você falar a verdade. Se você falar a verdade, vai ser pior. Melhor você não falar. Então, eu acho isso muito ruim, porque a verdade ela está sempre sendo encoberta, né? A verdade está sempre sendo escondida. Eu estou sempre manipulando a verdade de tudo quanto é jeito. E isso vai se espalhando assim, né, pela sociedade, pelas relações. Então é uma meleca. Você vai comprar um carro, o cara está mentindo para você, ele adulterou a quilometragem, o carro está batido, e ele vai falar que não, o carro é perfeito. E tudo é assim, né? A mentira é uma coisa normal. Eu me lembro quando, um tempo atrás, eu perdi a carteira de motorista por causa de ponto. Muitos pontos, muita multa. Ok, perdi. Fui até nem lembro na época se era autoescola, até o Detran, nem sei. Eu preciso tirar minha carta de novo, que eu tomei os pontos aqui, que eu tenho que fazer? Peguei uma suspensão, fiquei lá, sei lá quantos meses sem carta, aí depois eu fui fazer o curso, fui fazer o exame, um monte de coisa. E quando eu estava indo fazer o exame médico, eu estou sentado lá, eu sou meio... meu sogro, por exemplo, se ele está numa fila de mercado, em 5 minutos ele já falou com todo mundo, ele já sabe da vida de todo mundo, ele já falou para todo mundo aceitar Jesus e largar a vida do mundo. Em qualquer lugar, meu sogro é assim. Eu não sou assim, eu não consigo. Então eu entro mudo, saio calado, mas eu estou lá na sala de espera do exame médico do Detran, estava cheia a sala. Aí os caras estão conversando, aí o cara virou para mim, por que você está aqui, né? Eu perdi a carta. E com a maior naturalidade, assim, por que você não jogou os pontos em alguém? Por que você não jogou os pontos da sua multa na sua avó? Por que você não dividiu os pontos com a sua esposa, com as suas filhas? Eu, eu conheço uma família que todos os carros ficam em nome da mãe. A mãe não tem carta. E todo mundo que toma multa, a bucha vai para a mãe. Pronto, está feito. Então eu já estou dirigindo dentro dessa perspectiva. Aí eu falei, não, pô, eu perdi a carta, eu tenho que fazer isso aqui, não é isso aqui que tem que fazer? Não, porque a maior naturalidade seria eu ter mentido. Eu teria jogado, eu mentindo, jogaria isso aí para cima do meu filho, da minha filha, da minha mulher que tem carta e ia me ver livre. Porque isso é o normal. Então, no nosso país, eu digo isso com muito pesar, a verdade é, também não sei se eu estou sendo muito fatalista, muito abrangente, muito negativo, mas eu acho que a verdade no nosso país é um negócio que não é importante. E nesse texto aqui de Jesus Cristo, ele está dando uma lapada na gente, dizendo que a verdade sim é importante. E que a nossa palavra é a nossa palavra. E que quando a gente empenha a nossa palavra, a gente empenha a nossa palavra. Tem que ser sim é sim, não é não. Verdade é verdade, mentira é mentira. Acho muito interessante, então. Nos dois textos, Jesus está na contramão do mundo de hoje. Também no mundo daquela época, mas está na contramão do mundo de hoje. Alguém quer falar aqui? Pode falar.
Entrar nessa seara é sempre uma dificuldade, né. Quando Jesus fala, ele não cita o feminicídio, ele não cita a violência, a truculência masculina sobre a mulher, né, do homem sobre a mulher. Mas, e aqui eu estou colocando a minha interpretação, tá, que Deus me perdoe, mas eu sou um pastor que quando alguma mulher vem falar comigo sobre alguma situação da casa, e a questão é a violência do marido, comigo não tem conversa. Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha, xadrez para esse canalha. Não tem, comigo não tem, coitado, ora para ele se arrepender, é crime. Crime a gente resolve na justiça. Tolerância zero, tolerância zero. Criei minhas filhas assim. Homem levantou a voz para você, você sai fora, né? Se você viu preconceito, se você viu machismo, seja lá o que for, fale. Até minha filha no estágio confrontou o chefe porque ele foi machista, né? Eu falei, ai filha, ai filha. Mas é, eu vou dizer assim, ô, Verônica, se eu me pego com um caso desse aí, eu vou dizer, saia dessa relação. Esse cara não é convertido, esse cara vai acabar te matando, sai daí. Então, é difícil você tratar, uma coisa é você tratar com dois cristãos, e outra coisa é você tratar com gente que nem convertida é. Pastor, mas tem muito evangélico que bate na mulher. Então, eu estou falando cristão, né? Quando eu falo cristão, é gente que nasceu de novo e que vive a sua vida segundo as palavras de Jesus Cristo. Então, se o cara bate na mulher, é porque ele precisa se converter. Ele não entendeu nada da Bíblia. E a natureza dele ainda está dominando a vida dele. Ele tem que morrer e nascer de novo. Então, se o cara bate na mulher, eu vou dizer para a mulher, sai daí, né? Infelizmente, saia daí. Mas, Jorge, você não está indo contra as palavras de Jesus? Provavelmente eu estou indo contra esse ensinamento de Marcos 5 e de Mateus 5 e de Mateus 19 também. Mas eu estou indo na lei dos 10 mandamentos, não matarás, ama o teu irmão, e tantos outros mandamentos da lei, né? É melhor eu me entender com Jesus, porque eu mandei separado, do que depois explicar para Jesus por que eu deixei o sangue da mulher na minha mão, né? Exato. Que o cara matou a mulher. Mas a gente vive desdobramentos na nossa sociedade bastante distantes daquele culturalmente lá no primeiro século. A gente tem que tentar aplicar a lei de Deus e o espírito da lei em tudo que a gente vive aqui, né? Mas é muito interessante. Eu não vou dizer para você, Ivana, que a realidade do primeiro século também não era difícil. Talvez, talvez até pior que a nossa, de devassidão, de perversidade. A gente vive um tempo em que você já tem muita lei, você tem um desenvolvimento humano significativo. Não vou dizer que o ser humano evoluiu, mas o ser humano hoje tem muito mais freios e mecanismos da lei e formação para ele poder ser um ser humano aí um pouco melhor, né? Mas sim, eu concordo com você que a gente vive um estado de queda, de, de depravação, que é bastante complicado. A grande dificuldade nossa, cristãos, é entender essa colocação de Jesus e tratar o casamento com a maior seriedade possível. Possível. A gente não pode ser uma igreja que incentiva a pessoa a entrar no casamento pensando assim, se der errado, eu saio. Incentivar a pessoa a entrar no casamento porque está ficando velha, porque não quer ficar para tia, não quer ficar sozinha, qualquer coisa assim, ou o cara.
a gente ter muito cuidado com a instituição casamento, porque é uma coisa santa. É claro que vai chegar na igreja e vai existir entre nós todo tipo de divórcio, e tem, eu convivo lá na igreja com todo tipo de divórcio. E não vou julgar ninguém, nem vou botar X nas costas de ninguém, vamos andando aí, pô, Deus é Deus, eu não sou Deus, né? Mas eu acho que no que a gente puder ensinar, preservar, tratar com santidade aquilo que é santo, cuidar, eu acho que a gente tem que fazer. Não significa que não vai acontecer, como acontece, mas a gente vai. Eu falei domingo, né? Deus é Deus e recomeço. A gente se arrepende, confessa e segue a vida. O olhar de misericórdia não é só para quem está no mundo, né? Acho que o olhar de misericórdia é para quem está na igreja também. Porque o divórcio não acontece só no mundo. Quando eu era criança, lá na igreja batista, divórcio na igreja era uma coisa que a gente nem falava. No meu grupo de amigos de bairro, de escola, de primário, de ginásio, cara, não tinha divórcio. Não tinha mãe divorciada, pai divorciado, no meu tempo. Até para a sociedade era uma coisa, havia um certo preconceito assim, né? Hoje em dia, meu Deus, acabou, né? Mas esse olhar para dentro da própria igreja, Uhum. porque não adianta. é, as pessoas se casam iludidas, se casam pelos motivos errados, as pessoas fazem escolhas erradas. É claro que eu acredito que Deus é Deus de misericórdia, de perdão, Deus pode restaurar, acredito. Mas a gente se depara com situações que já foi, né? Então, o olhar de misericórdia é até para dentro da igreja. Sim. Paciência, irmão. Vamos Uhum. aí, vamos seguir a Sim. vida. Não existe blindagem, nem para casamento. Apesar de todo o discurso de casamento blindado, quer dizer, não existe, né? A gente tem que ter um cuidado lascado. Ah, mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, tá bem característico do assunto. Beleza, gente. Semana que vem a gente volta, da onde a gente parou para frente. Que Deus nos ajude. Amados irmãos, boa noite, Deus abençoe. Amanhã tem culto, quarta-feira. Domingão nós estamos lá de novo. Deus abençoe vocês.